Spooky! Bem-vindos! E aqui quem vos fala é Velhat para mais um vídeo do canal. E hoje, senhoras e senhores, como vocês já viram no título do vídeo, vamos falar sobre uma data muito importante. A segunda comemoração mais relevante para o planeta, né? Se perdendo apenas por Natal, está em segundo lugar o Halloween. Um dos festejos mais comuns, mais conhecidos por todos os países do mundo, né? Mesmo que você seja um país como o Brasil, que não cultua o Halloween, você sabe o que ele é. Mas sabe mesmo? Sabe realmente o que é o Halloween? Como ele começou e o que ele quer dizer, o que ele nos diz como cultura? Vamos nessa. A primeira coisa a saber sobre o Halloween é a origem dele, o motivo dele existir. O Halloween não é uma cultura nossa, não é uma cultura cristã. Ele é uma cultura pagã dos druidas célticos. Né? Ele foi criado pelos povos célticos e ele não é um festejo. Ele é o Dia dos Mortos, é literalmente o dia de finados dos druidas celtas antigos. O problema dessa cultura é que os druidas eles não deixaram nenhum vestígio, nenhuma anotação escrita. Os druidas não escreveram sobre os conhecimentos deles, eles não passaram essa religião para frente. Então, os dados que foram passados no Halloween são todos de boca a boca. Não existe assim uma cultura escrita, uma bíblia, nada. Não existe nenhum tipo de oráculo, nada escrito, absolutamente nada. O conhecimento esse conhecimento celta é bem difícil de se conseguir e provavelmente foi mudado e alterado várias vezes com o passar dos anos. Esse dia inicial não tinha nada a ver com bruxa, tá? Ele era só um festejo para as pessoas que se foram, né, para os entes queridos que se foram, e era dito que nesse dia os familiares voltavam para a Terra e falavam, né, eles podiam se comunicar com os vivos, né, para guiar as famílias e as pessoas dos seus entes queridos. E a história do Halloween foi muito difundida com o passar do tempo. Inclusive, a versão que eu conheci primeiro do Halloween dizia que a gente sabe que o Halloween acontece um dia antes do Dia de Todos os Santos, né, da cultura cristã. Isso aconteceu porque o povo céltico ele foi invadido pelos romanos e a cultura romana, né, foi misturada com a cristã naquela época, e os próprios romanos, né, que não acreditavam na cultura celta, eles ajudaram a propagar a história do Halloween. Eles acabaram disseminando a história para todas as partes do mundo. Foram os romanos que fizeram, né, a cultura do Halloween. E eles não entendiam muito bem como funcionava. Eles só acreditavam, os mortos estão vindo para a Terra, então deve ser uma coisa ruim, né? Deve ser coisa de espírito, deve ser coisa de demônio. Mas não tem nada a ver. O Halloween não é uma coisa maligna do início, né? Com a popularização do feriado, surgiu uma história entre o povo romano, na verdade, que os mortos estão vindo para nos ver, né? Os mortos estão vindo para o nosso mundo. Então eles começaram a achar que os mortos estavam vindo para se vingar dos vivos, porque no dia de todos os santos, né, no dia de todas as criaturas boas, todos os espíritos benignos, e os espíritos malignos não tinham uma data para eles. Então o pessoal ali começou a acreditar que os espíritos maus estavam querendo se vingar deles para eles não terem um dia. Então, os romanos aproveitaram a vibe do Halloween, né, e praticamente difamaram a cultura dos druidas, né, e disseram que no dia do Halloween é o dia de todos os espíritos maus, para que os espíritos maus possam vir para o mundo e festejar do jeito deles por um dia para apaziguar eles, para aplacar os espíritos do mal. Essa história foi inventada, tá? Isso não é a história original do Halloween, mas a cultura pegou. As pessoas se apegaram a essa cultura. Só que naquela época as pessoas eram extremamente supersticiosas. As pessoas acreditavam em bruxas, acreditavam em demônios, acreditavam em um monte de coisa. E não tinha informação, tudo era de boca a boca, não existia escola, né? As pessoas não tinham escolaridade. Então era fácil para eles acreditarem em coisas sobrenaturais. Eles acreditavam realmente que os espíritos maus estavam entre nós. E eles tinham medo de sair na rua. Eles pensavam, vou ficar dentro de casa. Imagina, se eu sair de ter um monte de espírito andando por aí, eu não vou sair de casa. Só que tinham pessoas que tinham que trabalhar. Tinham pessoas que trabalhavam com agricultura, buscar água no poço, né, que não tinha água encanada ainda. Então as pessoas tinham que sair de casa, não tinha jeito, elas não tinham como ficar dentro de casa o dia todo. Na ausência de uma outra opção, eles tinham que sair e coletar recursos. Mas como que eles iam sair na rua com um monte de espíritos lá fora? Eles encontraram uma maneira
de burlar o sistema e enganar os espíritos. Como? Se fazendo passar por eles. Eles começavam a pegar roupas rasgadas, máscaras, cobriam todo o corpo para que não expor o rosto, para não mostrar que eles eram humanos, e eles iam para a rua fantasiados de monstros, de espíritos, de demônios e entre outros. A ideia das fantasias do Halloween surgiu daí. Não é uma coisa bonitinha, não é um festejo, as pessoas tinham medo de sair na rua nessa época. Só que, com o longo passar dos anos, né, dos séculos, as pessoas começaram a se divertir com isso. O ceticismo foi aparecendo, as pessoas já não acreditavam mais em fantasmas, não acreditavam em espíritos, nem em demônios, e eles começaram a se sentir mais à vontade. Mas as fantasias se tornaram uma coisa divertida para eles. E foi isso que popularizou o Halloween. E essa data que a gente conhece hoje foi por causa dessas pessoas que tinham medo no passado. Então, esse lance de sair fantasiado na rua é coisa da mistura cultural dos celtas, dos romanos e dos cristãos. Isso não é uma coisa original do Halloween. Listen! Mas vamos para as origens. O nome do Halloween vem da expressão em inglês All Hallows Eve, que seria a véspera do dia de Todos os Santos, a véspera de Todos os Santos. O nome Halloween acabou sendo um nome próprio por causa dessa expressão, All Hallows Eve. Mas na real tudo isso veio por causa de um festival que existia na Escócia, chamado de Samhain. Samhain seria no dia 31 de outubro. Para os nórdicos daquela época, o Samhain era o fim do ano. Era o final do ciclo solar para eles, o Samhain era dia 31 de outubro, que marcava para eles o fim do inverno. E isso era o fim do ano, era o final da estação. A troca de estação para o início do inverno era o final do ano para eles. Também eles acreditavam que nessa época havia uma espécie de nevoeiro, uma névoa, uma neblina que surgia, que nada mais é do que a evaporação da água, né? Porque o início do inverno e tal. Eles acreditavam que esse nevoeiro causava uma divisão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que aquele nevoeiro sempre acontecia e ele sempre estava lá. E é claro que não tem como falar de Halloween sem falar das decorações de Halloween, né? Por exemplo, aquela abóbora, né, que você vê em todo Halloween, né, que aparece, é o símbolo do Halloween, é aquela abóbora com aquele sorrisão, né, tenebroso, que deveria ser tenebroso, hoje é símbolo de piada. Mas eu vou contar também a história dessa abóbora aí porque eu achei interessante. Tá? Essa história foi inventada totalmente, é tipo uma creepypasta das épocas dele. Tá? Foi na época do cristianismo, foi criado pelo cristianismo, de um homem chamado Jack. Sim, Jack. Só pelo nome já percebe que é um nome americano. Então, de antigo não nem é nada. Esse Jack era um criminoso terrível, ele era um assassino, ele torturava as pessoas, matava as pessoas, não sei nem se não era estuprador também. Ele matava crianças, matava todo mundo, o cara era um desgraçado. E esse cara um dia arranjou confusão com alguém que não devia. E esse alguém que não devia deu uma bela surra nele e é dito que esfaqueou a história de Jack. E ele fugiu, né, do jeito que conseguiu e se deitou embaixo de uma macieira. Nesse momento, é dito que Lúcifer, o próprio demônio, apareceu para ele e disse que levaria a alma dele pro inferno, porque né, ele era um criminoso, ele era um cara desgraçado pra caramba, e o lugar dele era no inferno. O Jack, né, que era um cara safo, disse que, fazer o seguinte, então, tu pode levar minha alma, de boa, pode levar, mas eu tenho um último desejo. Antes de eu ir pro inferno, eu quero saborear o meu fruto favorito, né, a fruta que eu mais gosto, que é a maçã. Então assim, eu me deitei embaixo dessa macieira, né, pra pegar o fruto mais bonito, né, o último fruto da estação, e eu queria saborear esse fruto pela última vez. Aí eu, então, fazer o seguinte, tu me cura o meu ferimento e me dá essa última maçã pra mim poder comer a maçã, né? Porque meu braço, não consigo mexer o braço. Então se tu curar o meu braço e pegar a maçã pra mim, tu pode me levar pro inferno. O capeta, não sei por que caralho, acreditou nele, aceitou, curou o cara e subiu na árvore pra pegar a maçã. Só que no tempo que ele tava subindo pra pegar a maçã, o Jack desenhou vários crucifixos no caule da árvore pro capeta não poder descer. Aí o demônio ficou preso
na árvore, não conseguia descer por causa dos crucifixos e o Jack deu no pé. No caso, o Jack teria sido o cara que enganou o demônio, né? Ele enganou o próprio demônio. E ele conseguiu fugir por mais um tempo por causa disso. Mas não adiantou nada, ele acabou adoecendo, com o passar dos anos, né? Ele adoeceu, estava no leito de morte. Lúcifer surgiu de novo para ele para cobrar a dívida. Só que para levar o Jack pro inferno ele precisava de um recipiente. E ele não tinha nada ali na hora. A única coisa que ele tinha era nessa casa onde o Jack estava doente, tinha uma plantação de abóboras. Então ele pegou uma abóbora e colocou a alma do Jack dentro dessa abóbora. E foi aí que nasceu a lenda do Jack O'Lantern, Jack na lanterna, né? Que é aquela abóbora com aquele rosto tenebroso. É uma das histórias do Halloween, agora. É claro que é só uma creepypasta, não é uma história real, né? A história tem deve ter sido retratada umas 20, 30 vezes de formas diferentes. Essa foi a história mais antiga que eu encontrei. As outras histórias devem ter sido baseadas nessa. Mas essa é a história do Jack O'Lantern. Eu espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Talvez vocês já até soubessem isso, mas enfim. Porque é uma data famosa, né? Que é a cultura celta, então eu queria abordar aqui. E era isso, um videozinho curto mesmo, né? Vai ficando por aqui. E até mais!